Você sabia que a estrutura, que as bases do país Brasil que a gente vive hoje foram criadas por um ditador? O Brasil teve um ditador, cara. Teve um ditador, uma pessoa, foi ditador no Brasil. Claro que a gente aprende na escola sobre esse ditador, tal do Getúlio Vargas, mas a gente não aprende o que realmente deveria aprender. Não entende realmente o contexto e a diferença que ele fez no nosso país. É claro que também, com todo respeito, você fala em Getúlio Vargas e muita gente já passa o dedo, que quem quer ver Getúlio Vargas, vai, sai pra lá que você trouxe a história do Brasil. É intencional. Enquanto o povo tiver nojo da história do Brasil, enquanto o povo não tiver saco para aguentar escutar uma história do Brasil, o Brasil não vai ir para frente. Então, foi esse ditador Getúlio Vargas aí que criou todos os documentos que nós temos. Eu, você, carteira de identidade, registro geral, RG. Sabe que RG não é carteira de identidade, RG é registro geral. É esse registro geral, essa carteira de identidade foi o Getúlio que criou, Getúlio Vargas que fez. Ele também fez o CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas. Ele também criou a carteira de trabalho. Ele que veio com os direitos dos trabalhadores. O Getúlio Vargas que botou na lei lá, que falou, não, o trabalhador pode trabalhar 8 horas por dia. Trabalhou a mais de 8 horas por dia, é hora extra. Criou as horas extras para os peão, deu direito de férias para os peão, foi esse ditador. Porque se não fosse na ditadura, se não fosse um ditador fazer isso aí, não teria sido feito, cara. Não teria, se não fosse um ditador fazer, não seria feito. Então o Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, deu direito dos peões se aposentar, criou a previdência social também. Ele botou lá a partir de 30 anos de contribuição, os peões vão ter que se aposentar. Por quê? Porque já contribuíram, porque já trabalharam, porque já deram seu sangue, seu suor, seu serviço para o país, já construíram, já fabricaram, já trabalharam o suficiente. Agora, nada mais justo que o país retribua uma vida mais confortável na velhice para essa pessoa. Foi o Getúlio Vargas que criou a Previdência Social. Foi o Getúlio Vargas também que criou o título de eleitor, que nós temos todos os documentos, todos os direitos que o povo brasileiro tem, ainda hoje, foi criado pelo Getúlio Vargas. Quando o Getúlio Vargas criou o título de eleitor, ele modificou também a maneira com que as eleições funcionavam. Porque até então, no Brasil, as eleições funcionavam da seguinte maneira. Toda cidade lá tinha seu coronel. Quem que era o coronel da cidade? É o cara que roubou a terra dos índios. O cara que matou os índios, que se apropriou das terras, que tinha seus jagunços que matavam pessoa e jagunços que trabalhavam para si, né? Então, naquela época, o voto tinha que ser declarado. Então, existiam os mesários, e os mesários eram os jagunços do coronel da tua cidade, e toda eleição tinha o coronel, ou o filho do coronel, ou quem o coronel quisesse que fosse, o prefeito, o governador, o presidente que o coronel apoiasse, né? E tinha o candidato que representava o coronel e tinha o candidato que era fantoche, um qualquer que já era escolhido para perder a eleição. E quando as poucas pessoas que tinham direito de votar iam votar, eles tinham que chegar na frente dos jagunços, do coronel, e falar, ó, eu vou votar no coronel, porque se não votasse no coronel, aqui ó. Então as eleições eram desse jeito. Quando o Getúlio veio com esse negócio de título de eleitor, aí que ele mudou. Ele falou, não, o voto a partir de agora vai ser secreto, para acabar com essa pressão. Para quem quiser votar, votar em quem quiser. A gente que é bobo, que hoje fica brigando, ah, eu sou Bolsonaro, ah, eu sou Lula, e ficam brigando e falando, e coisa, mas a gente não é obrigado a falar. A gente fala porque quer, se quiser ficar quieto na tua, quiser fazer surprise, não tem problema. Você pode, não vai perder amigo com os Bolsonaro ou com os lulistas, porque você vota diferente dos caras. Então, hoje você não é obrigado a perder amizade, muito menos obrigado a votar em quem o coronel, o prefeito, o dono das terras, que roubou a terra dos índios da sua região, quer que você vote. Então, é isso aí, Getúlio fez. Outra coisa, tem uma coisa que o Getúlio fez, cara, que eu não achei certo também. Ele, apesar de ele ter botado o voto secreto, ele achava que quem não soubesse escrever seu próprio nome, que os analfabetos, eram pessoas desqualificadas para votar. Que um analfabeto que não sabe escrever seu próprio nome não tinha qualificação suficiente para escolher um prefeito, um deputado, um senador ou um presidente da república. Ele achava que não. Só que você veja bem, desqualificado para votar porque não sabe escrever o próprio nome. Cara, agora a minha opinião, isso é só a minha opinião. Se você pegar um doutor com mestrado, com doutorado, formado no exterior ou no Brasil, o top do ranking lá dos estudiosos, se você pegar um cara desse e perguntar quais são os partidos do Centrão, ou o porquê é que os partidos do Centrão são chamados de partidos do Centrão, e o cara não souber responder por que os partidos do Centrão são chamados de partidos do Centrão, na minha opinião, essa pessoa não é qualificada para votar. É um desqualificado para ser eleitor.
Mas não se preocupe, meu amigo, porque essa ignorância que a gente tem, né, de não saber das coisas, é intencional. Não nos ensinam sobre política nas escolas, não nos ensinam sobre os partidos políticos e é intencional que a gente não conheça de fato as peças do jogo da política. A gente sabe do Lula, sabe do ministro aqui, do ministro ali, que roubou. Os que não roubam, a gente nem sabe quem é, nem sabe o que fizeram. A gente não aprende, não passa no jornal, só passa as cagadas no jornal. Quando passa uma notícia importante, passa rapidinho ali. Ah, o ministro tal fez uma coisa boa. Você não vê que o ministro tal fez uma coisa boa. Você só vê quando o ministro tal roubou. É só isso que a gente vê. A gente não está preparado para votar porque a gente não aprende nada sobre política, nem pelos meios de comunicação, nem nas escolas, que deveriam realmente nos preparar e qualificar para sermos eleitores, porque eleitor é uma função importante na política. O eleitor é a peça mais importante da política hoje, é o eleitor. E por isso que as mídias e a própria escola nos desqualifica para sermos eleitores. Agora vamos para frente no vídeo, cara, porque já está ficando comprido. Por que Getúlio Vargas era ditador? Seu Getúlio que deu todos os direitos dos trabalhadores, criou a previdência social para as pessoas se aposentar, que fez toda coisa, criou o voto secreto e etc, que modificou o Brasil, que transformou o Brasil de hoje. Por que Getúlio Vargas era ditador? Porque quando ele entrou no governo em 1930, ele dissolveu o Congresso. Ele falou, não, com esses deputados, esses senadores eleitos pelo povo, não dá para governar com esses caras, não tem como. Ele mandou todos os deputados, todos os senadores embora, rua para esses caras. Falou, não tem legislativo. O Brasil vai ser só executivo. Executivo, para quem não sabe, é o presidente e os ministros que ele escolhe. E o legislativo, que seria os deputados e senadores, que teria a função de fiscalizar e cobrar, né, fazer, modificar leis e principalmente fiscalizar aquilo que o executivo faz, não dá certo, cara. Ele sabia com o naipe desses deputados, com o naipe desses senadores que o Brasil tem, que o povo brasileiro escolhe, não tem condição de governar. Então o Getúlio Vargas dissolveu o Congresso e ficou sem legislativo. Não vai ter deputado, não vai ter senador, só vai ter eu e meus ministros e acabou-se. Por isso que ele virou ditador, porque ele acabou com os deputados e com os senadores. Outra coisa que ele fez, que na época não eram governadores, eram presidentes de província. Cada estado era uma província, cada província tinha um presidente de província, que no caso eram governadores. Ele acabou com esses governadores todos os estados. Ele falou, não, esses governadores aí, esses caras escolhidos pelos jagunços, pelos coronel, falou, não, esses caras também não. Mandou todos os coronéis, mandou todos os governadores embora, acabou com os governadores dos estados. Não tem mais governador de estado nenhum. Ele tirou os presidentes de província, que eram chamados na época os governadores, e colocou seus interventores. E falou, meus amigos agora que vão governar. Paraná, Santa Catarina, pegou todos os estados e colocou só os amigos dele para governar nos estados. Só que quando ele colocou os amigos dele para governar nos estados, ele pegou um amigo de Santa Catarina, ou da região sul, e botou governar no Nordeste. Pegou um amigo dele do Nordeste e botou governar no Centro-Oeste. Pegou um amigo dele do Centro-Oeste e botou governar. Ele misturou os amigos. Porque ele não queria? Ele não queria era criar uma máfia. Porque cada estado, hoje ainda, todo estado tem a sua família de parasita, de mafiazinha, que está lá, que é prefeito, que é secretário disso, que é secretário daquilo, que é deputado, e que de vez em quando vira um governador. É aquela catrefinha, aquela mafiazinha, aquelas famíliazinhas, parasitas, sanguessuga. Cada governo estadual, por exemplo, é como se fosse um intestino cheio de lombriga, que está ali só sugando, que está ali só na oportunidade. Você pode ver na tua própria cidade, cara, é sempre as mesmas famílias. O cara foi prefeito, depois foi secretário, e depois entra para vereador, e sempre fica ali, depois fornece marmita, né, para as creches, ganha licitação, é sempre as mesmas galera. Sempre foi assim. Então, para evitar isso daí, Getúlio Vargas acabou com esse troço de governador e botou os amigos dele como interventores. E esses interventores faziam aquilo e governavam os estados de acordo com o que o Getúlio queria. Então, por isso que Getúlio Vargas virou um ditador. Porque ele acabou com os deputados, acabou com os senadores e acabou com os governos estaduais também, botou seus amigos todos misturados nas regiões do Brasil para evitar a formação de quadrilha, para evitar a formação de máfia nos estados. Então, foi isso que Getúlio Vargas fez e por isso ele é um ditador. E só por isso que ele conseguiu fazer as leis trabalhistas, o direito do voto secreto, conseguiu o RG, o CPF, tudo. É direito das pessoas se aposentar, a Previdência, foi ele que criou tudo. Ah, mas espera aí que tem uma coisa importantíssima que eu não falei aí, que eu tenho que falar e é importante, isso é muito importante. O Getúlio Vargas proibiu o trabalho infantil também, ele proibiu, ele falou, quem botar a criança a trabalhar vai ir para cadeia. E ele que criou as escolas públicas gratuitas e obrigatórias. Ele falou, as crianças não podem trabalhar, quem botar as crianças a trabalhar vai ir para a cadeia e as crianças têm obrigação de ir para a escola pública.
que o governo agora vai dar escola para as crianças. Então o que ele fez? Ele estava qualificando as crianças a serem eleitores no futuro. Estava qualificando as crianças para terem o direito ao voto, porque elas iam saber escrever seu próprio nome. Na época, ele botou a obrigatoriedade das crianças fazer o primário. Então, aprender a ler, aprender a escrever, continha de mais, menos vezes e dividir, era obrigatório. Todo mundo ia saber isso aí. Então, o Getúlio Vargas proibiu o trabalho infantil e criou as escolas públicas obrigatórias. Foi o Getúlio que fez. Agora, por que eu estou contando isso daí, cara? É para a gente analisar o seguinte. Eu sei que o vídeo já está comprido, mas é importante a gente entender o seguinte. Porque todos os direitos que o povo brasileiro conseguiu foi através do Getúlio Vargas. Porque depois que as crianças aprenderam a ler e escrever, depois que os analfabetos tiveram direito ao voto também, depois que a democracia, amada e gloriosa, a democracia tomou conta do nosso país, o povo foi cada vez mais perdendo os seus direitos. O direito da aposentadoria hoje, que era de 30 anos, agora passou para 40. Direito do trabalhador trabalhar 8 horas, passou das 8 horas, receber hora extra, hoje em dia... Direito de férias, 13º, que foi Getúlio que criou também. Essas conversas, todo o direito que o povo brasileiro conseguiu através do ditador Getúlio Vargas, não foi o povo brasileiro que conseguiu bosta nenhuma, foi o ditador que conseguiu. Depois, quando veio a democracia, depois que o povo brasileiro começou a eleger seus representantes, a gente está perdendo os direitos cada vez mais. Por que isso acontece? Porque a democracia também é uma ditadura. Só que é uma ditadura diferente. A democracia é a ditadura do dinheiro. Quem tem dinheiro se elege. Quem não tem dinheiro não se elege. É por isso que o Lula gastou 90 milhões de reais para se tornar presidente da República. É por isso que o Bolsonaro gastou bilhões de reais e não conseguiu se tornar presidente da República, porque o Bolsonaro era muito ruim. Isso não é minha opinião, isso é porque é. Porque teve a pandemia, ele deixou muita gente morrer à toa. Toda aquela galera que perdeu parente, que perdeu mãe, que perdeu pai. Por que o Bolsonaro não queria comprar vacina? Por que o Bolsonaro vinha com aquela história de cloroquina? Muita gente tomou cloroquina e morreu. Ah, mas o fulano que tomou não morreu. Porque não morreu porque não ia morrer. Porque a cloroquina não faz efeito contra o coronavírus. E não vou ficar falando a mesma coisa, mas isso... Agora estão querendo prender o Bolsonaro por causa de umas joias, né? Ah, o Bolsonaro vendeu a refinaria pela metade do preço por cheque da Arábia. Em vez de prenderem ele porque ele vendeu a refinaria pela metade do preço, estão querendo prender ele porque ele vendeu as joias que ele recebeu como propina. O Brasil é um país democrático. E o que é um país democrático? Um país onde a ditadura do dinheiro governa. Por isso que o povo brasileiro está cada vez com menos direito, é por isso que o povo brasileiro está cada vez mais pobre. Porque a ditadura do dinheiro se chama democracia. E isso não é a minha opinião, isso é fato. É isso que é. É por isso que os americanos estão sempre levando democracia nos países afora. Por quê? Porque eles querem impor a ditadura do dinheiro. Porque ditadura por ditadura, o Brasil estava muito melhor na mão do Getúlio Vargas. Agora, de boa. Eu sei que o vídeo já está comprido. Quero lhe agradecer de coração por ter assistido o vídeo até aqui. E eu quero lhe convidar para assistir o vídeo 3. Porque esse aqui é o vídeo 2 da série de vídeos que eu estou fazendo, que se chama O Trambique. Então eu fiz o Trambique 1 semana passada, esse aqui é o Trambique 2, que eu tô com a mesma roupa, se quiser procurar ali nos meus vídeos ali, eu tô com a mesma roupa, fiz questão de fazer com a mesma roupa, pra você ficar fácil de achar. Mas lhe convido para assistir o vídeo 3, para você entender um pouquinho melhor daquilo que a gente deveria aprender na escola, e que realmente a gente não aprende. Por quê? Porque a ditadura do dinheiro, que se chama democracia, precisa que a gente não entenda dessas coisas para poder permanecer da maneira que está. Ah, tem outra coisa. Esses meus vídeos aqui são feitos voluntariamente, não ganho dinheiro nenhum com esses vídeos. E eu sei que esse tipo de vídeo não é um vídeo que vai viralizar. Mas se der lá 20 compartilhamentos, 30 compartilhamentos, eu já lhe agradeço de coração. Se você puder compartilhar, se você puder dar o like para fazer esse vídeo alcançar o maior número de pessoas, eu lhe agradeço. Esse é um trabalho voluntário que eu faço de coração para o povo brasileiro. E eu espero que você, se você puder, se você estiver disposto, o único trabalho que eu peço para você fazer, para você me ajudar, é dar o like, compartilhar esse vídeo, espalhar esse vídeo o máximo possível para que as pessoas comecem a entender como a ditadura da democracia funciona. E lhe convido para assistir o próximo vídeo. Agora tenho dito, e eu